A nossa vida, a gente tem as perguntas da vida. É muito importante a gente fazer pergunta corretamente, porque com essa pergunta, às vezes, a gente desiste muitas coisas. Às vezes, por causa das boas perguntas, e a gente recomeça a vida. Então, as perguntas são importantes. E com essa pergunta aqui, a gente, às vezes, reflete própria a nossa vida. E também a gente verifica que realmente a gente está encaminhando nossa vida devidamente. No entanto, a gente tem certa frustração. Primeiro, eu vou começar coisas bem negativas. Mas acho que todo mundo tem um senso comum no meio de nós. Porque assim que a gente começar a olhar o espelho, e toda a gente pensa dessa forma, com desconforto, da sua imagem refletida no espelho. Se meu caso, né, vou falar meu caso, né? Se meu olho ficasse um pouco mais aberto, o nariz, a boca, se minha orelha tivesse um tamanho um pouco menor, não me chamaria de Dunga. E assim por diante, você começa a ver e realmente você fica sentimento de bem desconforto com a sua própria imagem. Mas, pessoal, não começa com o rosto, não, né? Aí vê, se eu fosse um pouco mais alto, às vezes, se fosse um pouco menos, né? E ainda, às vezes, você fala assim, você fica realmente desconforto com seu corpo físico, assim por diante. Aí você começa a fazer teste na escola, aí já começa a pensar, se eu fosse realmente um pouco mais inteligente, logo depois você percebe que isso é problema de DNA. Então, não é tão seu problema, aí você começa a indagar, se meus pais tivessem um QI um pouco mais elevado, e a gente sofre com a sua identidade, assim por diante, né? Imagina, pessoal, eu sou coreano brasileiro, né? Eu sou mais brasileiro do que coreano. Aqui no Brasil, pessoas, meus amigos, outros pastores brasileiros, me chamam de, assim, coreanos. Melhorou, né? E pessoas não sabiam a minha identidade. Também não me preocupei muito. Mas, imagina, foi 1993. Não é muito tempo atrás, não, né? Bom tempo, né? Mas menos de 20 anos. Eu não podia viajar com passaporte coreano, sabia disso? Até para entrar à África, não deixava entrar. E certamente, meus amigos pastores brasileiros, eles me convidaram, Pastor Cô, vamos viajar para a África, porque lá vai ter uma convenção, muita convenção boa, forte, vamos lá, de convenção de missão. E nós fomos. A única pessoa que foi detida no aeroporto de Zimbábue, uma das nações mais pobres da face da terra, eles me pegaram. Porque coreano não entra aqui, não. Eu perguntei, por que não entra coreano aqui? Eu sou brasileiro, mas seu passaporte é coreano. Tá bom, e daí? Por que não entra? Porque a gente não conhece Coreia. Onde que fica a Coreia? Eu vou explicar. Eu falei, não, fica na Ásia. A gente sabe, mas o que é Coreia? O que coreano faz aqui? Não, eu sou pastor, que mora no Brasil. Meus amigos brasileiros me convidaram. E Coreia nem tinha diplomacia com Zimbábue, você acredita? Menos de 20 anos. Eu sofri tanto. Aí meu amigo, né, sempre tem, brasileiro tem jeitinho, né? Aí ele me cutucou e ele falou assim, não, isso é coreano da norte-coreano, deixa ele entrar. Aí ele disse, North Korea, eu falo assim, ele entendeu, North Korea, pode entrar. Por que não falou que é Coreia do Norte? Você imagina, porque Coreia do Norte Norte-Coreia tinha diplomacia com Zimbábue, daquela época, e Coreia do Sul não tinha. Imagina tudo bem, mas eu falei, não fala que é norte-coreano, porque se ele me descobrir, aí eu ficar deportado mesmo. Aí ele falou, não, olha seu passaporte, o que está escrito? Lá estava escrito Republic of Korea, né? República da Coreia, né? Então, não dá para saber, da Norte-Coreia ou Coreia do Sul. E assim que eu viajei, pessoal, e fiquei muito frustrado com o meu passaporte. E agora, o passaporte coreano melhorou. Muitas nações, quase todos os países, sem visto. Você acredita? Mas,
Naquela época, eu fiquei muito chateado. Todos os meus amigos, pastores brasileiros, atravessavam toda a fronteira, sempre eu fui impedido para entrar. E na sair, como se fosse eu sou criminoso, como que você entrou? E explicar tudo aquilo, realmente eu fiquei ainda perplexo com a minha identidade, ainda com crescimento. Agora, eu não olho muito espelho, pessoal, porque começa a cair cabelo. Então eu comecei, deixa crescer o cabelo, para tampar buracos. Irmãos, e a gente pensa, mas a idade a gente não se esconde, né? É passar tempo. E assim a gente começa a ver com a sua identidade. Com a sua identidade, a gente levanta as perguntas. E também a gente levanta perguntas por causa da limitação da sua vida. Chega um momento que você começa a aprender e que o mundo não está tão aberto para a sua vida. Aí começa você a perceber que o que você pode fazer, o que você não pode fazer. O que você sabe fazer, o que você não sabe fazer. E você começa a ver sua limitação. Com essa limitação a gente pergunta, que vida é essa? Justamente agora eu preciso dessas coisas, mas eu não posso fazer isso. Ou eu não sei fazer isso, assim por diante. Então, homens fazem as perguntas na sua vida. Tudo começa pela sua identidade e depois logo começa a perceber sua limitação. Mas o que realmente persiste na nossa vida e nada mais, essa indagação que surge na nossa vida. Como que essas coisas podem acontecer comigo? Sempre comigo. Porque essas coisas justamente acontecem comigo. Você realmente esperou toda a sua fila, e justamente na sua vez, fila, a caixa de atendente de supermercado ou banco, e justamente tem que sair. Por favor, fica no outro lado. É justamente comigo. Justamente no momento que você precisa mais tempo, economizar e chegar a um local em cima da hora, justamente trânsito, sempre acontece. A única coisa que a gente lembra, né, da física, lei de Murphy, quando você precisa de alguma coisa, tudo é contra a sua vida. Isso acontece na nossa vida. Por que acontece isso? Como isso é possível? Por que isso acontece comigo? E assim, homens ficam frustrados da vida. E hoje eu gostaria de compartilhar um versículo, uma palavra de Deus. E o povo de Israel, justamente, eles entraram no deserto e eles começaram a reclamar, porque faltava comida. E o que Deus fez? Porque Deus tirou da gente do Egito. Justamente eles viviam no Egito como escravos. Pessoal, escravo se tornar um homem livre não é uma bênção? Mas eles não acharam isso, porque faltava comida. Aí começou a murmurar, porque Deus tirou da gente do Egito. No Egito era maravilhoso, só vive de um faxineiro, só vive de escravo. Se vive de um pouco de tortura, não faz mal, porque pelo menos tinha comida. Olha, onde que chegou? No entanto, Deus, Ele derrama até comida do céu para a terra. Aí, Êxodo capítulo 16, versículo 11 a 15. Eu vou ler para os irmãos. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Senhor, vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram a arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vos alimento. Amém. Eles perguntaram, que é isto? Isso se chama maná. Eles perguntaram assim, maná, maná significa o quê? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Como se fosse perguntando na sua vida, por que isso aconteceu? Na nossa vida não acontece isso? Irmão, se lembra bem, quando alguma coisa acontece na sua vida, não pergunta como. Como isso é possível? Eu fiz tudo isso, como é possível? Não, perguntaremos
o que é isto? O que é isto? O que isso significa para a minha vida? Repita comigo, o que é isto? Quando acontece uma coisa tragédia na sua vida, pergunta, não por quê, por que acontece isso? Como é possível? Não, pergunta, o que é isto? Você não sabe? Que você foi atropelado. Ah, estou atropelado. O que é isto? Quando a gente pergunta o que é isto, nada mais, a gente começa a pensar, realmente, verdadeiro porquê. Pessoas perguntam por quê, por quê. Isso é bom, porque a gente tem que perguntar por quê para a sua própria vida, não por quê para outras vidas. Lembra bem, quando a gente era criança, a primeira palavra que a gente aprende, mãe, pai, depois a gente pergunta o quê? Por quê? Você explica, por que mãe? Por que pai? Porque toda hora. Por quê? Por quê? Sim, isso mesmo. Tem que saber por que aconteceu isso. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Alguém pergunta com porquê, como que tem que responder? Responder começando com porquê. A vida não existe o gabarito, pessoal. Cada pergunta, cada vida é diferente. Uma resposta tão particular. Por que aconteceu isso? Aí você tem que responder. Porque é assim. Porque cada caso é caso. Cada resposta é diferente. Cada sua vida é diferente. Mas, lembra bem, o que é isto? Eu comecei a aprender com a Bíblia. Acontecia algumas coisas, antigamente, eu gritava, como isso é possível? Isso é injusto, justamente comigo, sempre é assim, porque eu tenho que sofrer, porque acontecer isso, e sempre resta para mim, sobrou para mim. Não, agora me pergunto mesmo, o que é isso? O que significa isso para mim? Isso faz a gente lembrar quem somos nós. Nada mais, esse povo comeu coisas de milagre mesmo, né? Pão que cai do céu. Alguém comeu o pão que está caindo do céu assim? Mas eu bebi algumas coisas, água, né? Mas é bom, gostoso. Uma vez que eu voltei para a Coreia, né? E começou a cair, foi aos Estados Unidos. Faz tempo, faz mais de 30 anos que não via mais neve. A neve começou a cair. Eu fiquei assim, pegando neve e tentando, desculpe, tá? Tentando saborear a neve toda hora. Mas já imaginou? Pão cai assim dessa forma? Mas não vai cair, porque vai ter problemas de sindicatos de padarias. Então, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Mas esse povo de Israel, eles comeram maná. O que é isto? O que é isto? Aí Jesus Cristo explica sobre esse assunto. João capítulo 6, versículo 47, está escrita a palavra de Deus assim. Jesus falando, né? Na era do Novo Testamento. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Dizer pão. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Pessoas não entenderam essa palavra naquela época. E por isso, na igreja primitiva, naquela época, muitas gente falaram que cristãos carnívoros, antropófagos. E eles têm um ritual, porque pessoas não entenderam essa mensagem. Aí Jesus Cristo fazia um paralelo, analogia, que esse povo, seus ancestrais, comeram maná, nada mais pão que desceu do céu. Mesmo assim, seus ancestrais morreram no deserto. Agora, ele desceu como pão da vida. Então, isso quer dizer que a gente tem dois tipos de pão. Pão que você pode comprar na padaria e outro pão que Deus derrama sobre sua vida. Há algumas coisas que vêm de Deus. Por isso, essas coisas a gente pode enxergar, entender com esse acontecimento do problema da sua vida. Quando você perguntar, o que é isto? Eu desafio vocês, mesmo que é coisa tragédica,
Mesmo coisa alegria, misterioso, ou alegria, felicidade, ou tristeza. Você sabia que até tristeza, com até tristeza a gente aprende a vida? Se alguém de nós comeu pão com as lágrimas, essas pessoas que realmente conhecem o verdadeiro sabor do pão. Pessoa que realmente chorou, com o coração quebrantado, que amou alguém, essa pessoa tem capaz de dizer qual é o preço do amor. Já imaginou? Mães gestantes que sua, sangra e chora, e aí que gera seu filho, sabe o verdadeiro valor da vida do seu filho. E nós vivemos nesse mundo, pessoal, muitos sofrimentos, como se fosse azar, sempre acontece comigo mesmo. Mas, irmãos, lembra bem, existe outro tipo de pão, outro alimento que a gente precisa, que vem de Deus. Alguma coisa que a gente tem que lembrar, alguma coisa que a gente tem que buscar. O que Deus está fazendo comigo? Pergunta isso. E assim a gente começa a entender o verdadeiro valor da nossa vida. Terminando a palavra de Deus assim, irmãos, qual é o meu desafio? Irmãos, continue acontecendo maná na nossa vida. Só que não cai de manhã cedo, como se fosse, depois da evaporação de orvalho, uma escama fina para fazer um pão, chama maná, nada mais o que isto. Mas essa palavra ainda repete meio de nós, não é assim? Na nossa vida, com o acontecimento, a gente pergunta, o que é isto? Em vez de perguntar, como isso pode acontecer? Por que isso? Mas a gente pergunta agora, o que é isto? O que significa isso com a minha vida? O que é essa lágrima? Realmente faz sentido na minha vida. O que é isto? Quando você pergunta o que é isto, lembra o quê? Maná, que desceu do céu para a sua vida. É hora de conhecer quem é Senhor, porque Ele é maná. O que é isto para a nossa vida? Oremos.